Bom dia a todos. Queria inicialmente cumprimentar o nosso governador Reinaldo Franco e agradecer pelas suas brilhantes palavras. Queria cumprimentar também um relógio bonito aqui do Colégio de Governadores. Cumprimentar também o nosso querido Cláudio Moisés, que é o responsável por esse momento tão importante no ano rotário e na vida do Distrito 4610. Cumprimentar o meu companheiro, amigo, presidente da Fundação de Rotariano de São Paulo, Eduardo de Barros Pimentel, o nosso Colégio de Governadores aqui presentes, os presidentes de clube e todos os oficiais de clube aqui presentes. O Cláudio Moisés, quando saiu para acompanhar a Isilda, nos disse: fala do Proerd depois. Falaremos, né, Eduardo? Muito bem, gente. O Cláudio me deu uma incumbência muito importante, falar a vocês sobre a dignidade do cargo que vocês, cada um, irão exercer neste próximo ano rotário. Mas antes, eu queria dizer que nós estamos acabando de chegar de Chicago, aonde aconteceu a nossa Assembleia Constituinte, ou seja, o Conselho de Legislação. E o que é o Conselho de Legislação? Talvez muitos aqui ainda não tiveram a oportunidade de saber. Mas o Conselho de Legislação acontece a cada 3 anos e visa exatamente reformular os nossos estatutos e regimentos para que nós possamos acompanhar a modernidade do mundo globalizado. Muitas coisas interessantes aconteceram. E eu pedi ao governador Reinaldo que encarregasse o governador Narid Chicane, que foi o nosso delegado no Conselho de Legislação, para que, eventualmente, e se possível, na conferência distrital, possa fazer uso da palavra, dando todos os tópicos a respeito daquilo que aconteceu. Mas uma das prioridades para nós, do Brasil e da América do Sul, sem sombra de dúvida, anunciada aqui pelo Reinaldo, foi a diminuição que nós conseguimos do número de associados por distrito. Nós temos sofrido muito com relação a isso no Brasil inteiro e na América do Sul. Nós tínhamos 14 distritos brasileiros há 3 anos atrás, com menos de 1.200 sócios, e para nossa felicidade nós conseguimos diminuir isto para 0 no dia 30 de junho de 2012. Mas no ano que nós estamos acompanhando, 12 e 13, nós tivemos um decréscimo em alguns distritos, inclusive nesse distrito, que é o segundo maior, o segundo mais importante distrito do Brasil, por ter sido o segundo criado, e nós caímos também no desenvolvimento do quadro associativo. Existia uma preocupação muito grande no nosso Colégio de Governadores para que nós conseguíssemos desenvolver o quadro. E, para nossa felicidade, baixando o número, nós ficamos numa zona de melhor conforto. Isso não quer dizer que nós possamos nos acomodar. Eu creio que o desenvolvimento do quadro associativo é uma necessidade constante, porque qualquer organização só sobrevive quando possui os seus associados, e associados eficientes, responsáveis, que têm a vontade de fazer aquilo que a nossa organização pede e sugere para que nós façamos.
Então, essa é uma coisa muito importante. E ao lado disso, muitos nos perguntariam, qual é a fórmula para crescermos o quadro associativo? E eu diria a vocês que não existe fórmula. Eu percorri esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste, tentando desenvolver o quadro associativo, e sempre eu dizia, as regras são essas: recrutamento, admissão, desenvolvimento, fundação de novos clubes. Não existe regra. Mas, amadurecendo um pouco mais, nós sentimos que existe sim uma regra. A regra é que os clubes devem ser extremamente organizados. Os clubes devem ter no seu quadro associativo pessoas que entendam o que vem a ser o Rotary. Existe a possibilidade de ter uma representatividade da nossa comunidade com uma diversidade. As nossas reuniões devem ser bem programadas e nossos presidentes precisam ser extremamente juízes, árbitros, responsáveis, amigos e o verdadeiro pai de cada clube. Eu creio que dessa forma, o Rotary, que é uma associação de lideranças já formadas ou lideranças em prospecção, que atuam nas comunidades através da sua profissão para diminuir as dificuldades daquela comunidade. No decorrer de alguns anos, nós nos afastamos um pouco do princípio fundamental do que vem a ser o Rotary. E esquecemos a nossa avenida de serviços profissionais, que é através dela que eu me torno rotariano, e se esqueceram que nós, um clube, está dentro de um limite territorial, e naquele limite territorial é onde eu devo atuar. E que, para eu diminuir as diferenças sociais existentes em cada comunidade ou na humanidade, eu não devo fazer qualquer projeto. Eu devo fazer projetos que façam com que o mundo se transforme, assim como esse lema que aqui está. Vamos viver o Rotary para transformarmos vidas, porque a nossa missão é a busca da paz entre toda a humanidade. Aqui nós vimos um depoimento até certo ponto emocionante da Isilda Alves, que tem lutado no dia a dia sobre esse caso das drogas. Esse é um tema para que nós possamos assumir. Então, meus companheiros, esse é um momento muito importante. Diminuímos para podermos crescer. Crescer com consistência. Os clubes, quando são pequenos, eles têm que ter um único projeto da sua vida, é o crescimento do seu clube. Porque nós temos um aspecto fundamental chamado imagem pública. E ninguém se aproxima, ninguém se aglutina, ninguém se satisfaz quando o clube não tem representatividade. Então, o primeiro projeto é crescer os clubes. O segundo projeto é crescer os clubes. O terceiro projeto também é crescer os clubes. E se sobrar o espaço, vamos fazer projetos à comunidade via Fundação Rotária ou através das nossas profissões, que é a nossa obrigação. Meus companheiros, o Rotary está mudando. O Rotary não é o mesmo de ontem. Nós não vamos ficar em cada tribuna dizendo que lá em 1905 o Poeres, mais um grupo de companheiros, se reuniu, cada um numa profissão para fazer alguma coisa. O Rotary mudou. O mundo mudou. E nós temos que acompanhar essa mudança, esse câmbio. E se eu observar muito bem o que é o Rotary,
eu diria a vocês que o Rotary começa por uma principal palavra existente no nosso dicionário, que chama-se ética. É o que falta em toda a humanidade hoje, é a ética. A ética, primeiramente na família. Não existe família que não possa deixar de lado a questão ética do pai, da mãe, dos filhos, dos genros, das noras, dos netos. Não existe trabalho se não houver a ética. E nós devemos sempre estar preocupados que a definição de ética sofisticada, filosófica, ela podia ser reduzida num simples falar. Ética é o que é bom para a sociedade, é o que é bom para mim e é o que é bom para o meu semelhante. Então, se eu partir do princípio das profissões, se eu partir do princípio da ética, e se eu partir do princípio de transformar vidas, eu creio que eu busco a paz entre a humanidade. E quando eu busco a paz, é que talvez esses discursos que nós acabamos de ouvir, eles possam ser dispensados para que nós façamos discursos de coisas mais alegres e mais convincentes. Meus companheiros, o que seria a dignidade de um cargo? A dignidade de um cargo é muito importante. A dignidade de um cargo seria a dignidade de ser um líder em cada um dos nossos clubes. E o líder não é apenas, e o cargo não é apenas o mais importante, que é o de presidente. Ele começa pelo presidente, pelo vice, pelo secretário, pelo tesoureiro, pelo protocolo, pelos presidentes de avenidas de serviços, pelos presidentes de grandes comissões, passa por tudo. E qual é a missão do presidente? Em primeiro lugar, é saber coordenar essa grande equipe. Lembrando-se que o clube não é dele. O clube pertence aos associados. E ele, presidente, deve uma obrigação, porque ele é o detentor da marca que o Rotary Internacional lhe deu e que é fiscalizada, supervisionada e orientada pelo governador do distrito, que é o administrador de Rotary Internacional em cada parte do mundo. Então, meu presidente, como é que você deveria se portar a partir do momento que você foi indicado, a partir do momento que você foi eleito, a partir do momento que você deveria iniciar a composição do seu conselho diretor? Você deveria se portar como, primeiro, conhecendo cada um do seu clube. Conhecer no âmago o que cada um representa. E não dar muita atenção para aqueles que dizem, mas aquele cara não presta. Aquele cara não serve. Se ele não presta, se ele não serve, ele não devia estar aonde? No Rotary. Eu me recordo uma vez que um grande governador desse distrito chegou para um determinado rotariano que lhe perguntou, mas eu não posso ser isso? Ele falou assim, não. Não é isso que você não pode ser. Você não pode ser rotariano. Precisa ter coragem para falar isso. E essa é a missão do presidente. O presidente deve ter um comportamento ético, não só dentro do clube, mas um comportamento ético também dentro da comunidade. E para isso, ele precisa saber se apresentar, tanto no clube, quanto na comunidade. Porque ele não é mais o senhor José Antônio Figueiredo Chora. Ele é o presidente do Rotary Clube de Osasco.
E se ele é o presidente do Rotary Club tal, ele está representando, primeiro, uma organização internacional de 1.200.000 pessoas e que tem força em toda a comunidade mundial. E, para tanto, qualquer deslize que ele dê dentro da sua comunidade, ele está fazendo o deslize da própria organização. Então, o comportamento ético é fora e dentro do clube. Não é aquilo de falar, bom, mas agora eu não estou no clube, que eu posso deixar de fazer o que eu devia. O outro detalhe é o comportamento familiar. Porque uma família mal estruturada, uma família desorganizada, ela não seria exemplo. Então o presidente precisa ter organização dentro do seu próprio lar. O cônjuge, se é que existe o cônjuge, deve ser respeitado. Os filhos devem estar unidos em torno daquilo que o presidente vai ser durante pelo menos 2 anos rotários. O presidente do clube, ele precisa saber se trajar. Porque ele é o presidente do clube. E ele não sabe quem estará presente dentro daquele clube naquele dia de reunião. Pode iniciar com um simples companheiro, pode ser um presidente de um outro clube, pode ser uma autoridade da comunidade, uma autoridade municipal, ou pode ser uma autoridade rotária. O presidente, ele precisa saber fazer a programação das suas reuniões de uma forma balanceada. Porque muitos, quando falam de Rotary, se esquecem da peça fundamental de Rotary, que é o companheirismo. O companheirismo é a arma secreta para que nós consigamos realizar os nossos objetivos. Se houver companheirismo, com certeza os nossos objetivos serão concretizados. Então precisamos saber organizar a reunião, presidente. Nós precisamos fazer com que aqueles que trabalham conosco saibam cada um realizar os seus trabalhos. É por isso que o Rotary coloca a cada ano esta assembleia. Aliás, é o encontro mais importante que o Rotary realiza durante o ano rotário. Porque o governador passou por um treinamento lá em San Diego. E de lá ele recebeu das maiores autoridades do mundo rotário tudo aquilo que deva acontecer durante o seu ano. Trouxe para um PETS, para um GATS, as informações que recebeu e tentou transmitir aos seus presidentes e secretários, às vezes, aquelas informações tão importantes e tão eficazes que lhe foram recomendadas. Mas aqui é o momento onde cada conselho diretor de cada clube deve estar presente, todo o seu conselho diretor, porque é dependendo desta instrução é que nós realizaremos o ano rotário eficaz, eficiente e responsável. Então vejam como a figura do presidente é extremamente importante. É importante que o presidente conheça aonde ele está inserido. O que é o distrito? O que é o Rotary? O que faz o Rotary? Quais são os estatutos prescritos pelo Rotary Internacional? Quais são os estatutos e regimentos internos, as normas de Rotary Internacional para a existência daquele Rotary? É importante que o presidente saiba dos seus compromissos
mensais constantes com relação às cotas per capita do distrito, às cotas per capita de Rotary Internacional, para que o distrito não seja aquinhoado de um distrito irresponsável perante a organização maior, que é aquela que deu a franquia para que cada clube existisse. Então vocês vejam como a figura do presidente é importante. É importante que o presidente do clube saiba quais foram os projetos de destaque que existem ou que existiram dentro desse distrito, que são marcas internacionais, como a Fundação de Rotarianos de São Paulo, como o Laboratório de Microcirurgia Reconstrutiva do HC, e tantos outros projetos inteligentes e importantes que nós conseguimos realizar. Porque um dia vocês talvez não estarão somente dentro do nosso distrito ou dentro dos nossos clubes. Nós poderemos estar visitando alguém ou sendo reconhecido por esse distintivo. E à medida que eu sou distinguido por esse distintivo, posso ser imaginado como um grande rotariano, como uma grande organização ou como um péssimo profissional e de uma péssima organização. Eu me recordo uma vez, nos corredores da prefeitura do meu município, um determinado funcionário encontrou um distintivo do Rotary e colocou na lapela. E um grande rotariano do meu clube, passando pelo corredor, falou assim: você pertence a que clube? E o camarada chutou um clube qualquer. E como é que é o seu clube? E aí começaram as dicotomias, que nem diz o cidadão. E a pessoa não sabia responder. Ele pegou esse rotariano, com muita classe, e falou assim: me desculpa, eu vou lhe tirar esse distintivo porque você não é merecedor de ostentar na lapela o distintivo de uma pessoa importante, representando uma organização mais importante de toda a humanidade. Por isso, presidente, você é importante. Você é importante quando você se contata com o seu antecessor, e com esse antecessor você faz a transmissão do seu cargo, ou recebimento do seu cargo. Saber a parte administrativa como está, a parte financeira como está, os compromissos que tem, porque cada administração é responsável pelo seu ano. E nós não devemos passar, a não ser que autorizado pelo próprio presidente, os compromissos do ano anterior. Encerrou o ano, encerrou. Começou o ano, começou. Então vejam, presidentes, como é importante. Mas é importante também que você tenha um grande secretário, que normalmente deveria ser a pessoa que estaria sendo treinada para ser, eventualmente, um próximo presidente. Porque esse secretário, no passado, nós costumávamos chamar de mula do presidente. E deixamos de falar, por um simples motivo. Não se achou mais que o secretário devesse ser uma pessoa importante dentro do conselho diretor. E qualquer um passou a ser secretário. E o secretário tem compromissos mensais também, assim como o presidente, porque é ele, juntamente com o tesoureiro do clube, que cumpre com as obrigações em relação à franquia. Porque o Rotary, para quem não sabe, é uma franquia. Quando você recebe aquela carta constitutiva, você está recebendo uma franquia. E essa franquia não é para ser mudada.
É o que eu costumo dizer quando você compra um sanduíche no McDonald's. Eu como pão com gergelim, hambúrguer, ketchup, maionese e aquela Coca-Cola cheia de gelo. E no Rotary é a mesma coisa. Está pronto. O estatuto foi alterado agora e entrará em vigor a partir de 1º de julho. Portanto, senhores presidentes, é bom que vocês fiquem atentos para as recomendações que o Chicane irá encaminhar para vocês, porque muitas coisas vão ser alteradas. Nós vamos ter até agora, meu querido Cláudio Moisés, o vice-governador. Agora vai ter o vice-governador. Por que o vice-governador? Para fazer cosquinha no sapato do governador? Não. Porque na eventualidade da falta do governador, como aconteceu no distrito 4.430, o Teixeira, que foi treinado e de repente cai de um telhado de 14 metros, sucumbe, e nós tivemos às pressas que sair correndo atrás de um novo governador, e não tendo ninguém preparado, tivemos que buscar um ex-governador. Então vejam bem que Rotary é para cumprir. E quem não aceitar esse cumprimento não deve estar no Rotary. O Cláudio Moisés me falou muito de uma coisa importante para que eu não esquecesse de falar para vocês: limites territoriais. Que era o princípio fundamental para você criar um clube. Por quê? Porque se você não tiver um limite territorial, você entra em cima do limite do outro. E não tem cabimento, não tem sentido que você vá fazer serviços aonde a competência é de outro clube. Então é importante que nós saibamos isso. E o tesoureiro? O tesoureiro tem uma função extremamente importante. O tesoureiro não é recebedor e pagador. O tesoureiro tem uma responsabilidade de elaborar um orçamento, e esse orçamento bem elaborado, ele deve ser direcionado juntamente com o presidente de acordo com o plano de ação daquele clube, o plano estratégico de cada clube. O tesoureiro não deve ir na casa de ninguém para cobrar alguém, mas ele deve estruturar uma questão administrativa e financeira para que os recursos para a manutenção do clube venham ao seu encontro. O tesoureiro, ele assina sempre com o presidente. E eu vejo muitos clubes, e eu tive a oportunidade de ver isso quando fui governador. Um clube fazia 4 anos que não fazia a transmissão correta da responsabilidade administrativa de um ano rotário para o outro. E o tesoureiro tem que cuidar disso. A primeira ata, no primeiro dia, levar ao banco, no cartório e fazer a transmissão efetiva, jurídica e fiscal do clube. É o protocolo. O protocolo deve ser a pessoa mais bem respeitada dentro do clube. Porque ele é a imagem. E o protocolo não é aquele que assenta a esta tribuna e faz poemas, discursos, declamações, e que quer ser às vezes mais importante do que o próprio presidente. Não. O protocolo é aquele que Deus fala. O protocolo é aquele que deve estar lá na porta, ou ele ou o grupo que ele organiza, porque o protocolo não é uma pessoa só, é um grupo de pessoas lideradas por um, esperando os visitantes, os palestrantes,
as autoridades, não só civis, militares, eclesiásticas, como também as autoridades rotárias. Imagine vocês, se o presidente do Rotary Internacional, agora vai ser o Ron Borton, entrasse pela portaria do Colégio Rio Branco e não tivesse ninguém para recebê-lo. Seria interessante, não seria? A mesma coisa acontece quando um palestrante vai. O palestrante, às vezes, é aquele que ninguém quer ficar com ele. O Cizenando, às vezes, fazia o Clube Zero, e o palestrante ficava com uma malinha lá no fundo, aguardando que alguém lembrasse que ele existia. O protocolo é muito importante. O protocolo deve ver se a manobra está colocada e se ela está certa ou errada. Ele deve também verificar se as bandeiras estão em ordem ou estão velhas e rasgadas ou desbotadas. O protocolo deve ver a parte de microfonia, a parte da formação da mesa. Enfim, o protocolo deve olhar a comida. Ontem eu estava num restaurante. Um restaurante muito bom. A hora que veio a comida, eu me decepcionei. Porque não é um restaurante qualquer. É um restaurante que você paga bastante. E eu pedi para chamar o maître. Eu falei assim: os senhores estão em vias de falência? E o rapaz me falou assim: não, pelo que eu saiba. Eu falei assim: puxa vida, observe bem esses pratos que você está trazendo à mesa. Eu vou tirar até uma fotografia para eu nunca mais me esquecer, para não vir mais aqui. Porque às vezes o buffet que serve está sendo displicente. E a comida também é importante. A organização das mesas. Quando o meu clube foi fundado, o diretor de protocolo não permitia que os grupos se sentassem à mesma mesa todas as reuniões. Aqui no Rotary Clube de São Paulo era igual. Vocês não se recordam, né? Uma diversidade para que evite-se as panelas. Uma vez, quando governador, eu fui ao clube e eu estava falando numa assembleia de clube e um grupinho sempre batendo papo. Eu falava: mas que grupo bacana aquele, eu estou louco para ficar junto deles. E eu falei: quem é aquele grupo? Eu falei assim: é o grupo da cerveja. Por isso, se o Rotary é companheirismo e líderes atuando através do network, como é que nós deveríamos nos portar? Na diversidade, trocando ideias, para que nós pudéssemos agir realizando projetos. Então, gente, veja quão importante são os cargos que vocês vão assumir. E os presidentes de avenida? Se é que tem. Um dia me disseram que tinha acabado as avenidas, né? Serviços internos, profissionais, comunidade, internacionais, e agora novas gerações, Raul, que mudou. Você veja como o passado foi bom. Sempre chamamos juventude de juventude. No conselho passado, passaram a novas gerações. E agora, nesse conselho, conscientizaram e voltaram a novas a juventude. Então agora nós temos as 5 avenidas, serviços internos,
profissionais, comunidade, internacionais e juventude. Aqueles clubes chamados Novas Gerações, pode continuar chamando Novas Gerações. Meus companheiros, e para saber sobre cada uma dessas avenidas, tem um manualzinho azul. Vocês conhecem? Não é a Bíblia, não. Mas é a Bíblia. Está escrito assim, Manual de Procedimento. Custa $8, né, Celso? Celso? R$8. Custa R$8. Compre, pelo amor de Deus. Para vocês saberem aonde vocês estão. E ali diz tudo. E aí vocês terão realmente a dignidade de ocupar um cargo dentro do Conselho Diretor. Se cada um de nós nos conscientizarmos das nossas funções, dos cargos que nós estaremos assumindo no próximo ano rodário, nós teremos uma grande organização liderada pelo Distrito 4.610. E com certeza, a paz que nós buscamos através do servir será conseguida quando a gente viver mais esse Rotary e aí nós conseguiremos transformar vidas. Muito obrigado.